Marina Cavalcante encarava seu reflexo no espelho, enquanto ajustava o vestido azul petróleo de dama de honra. Aos 32 anos, sentia o peso dos olhares de desaprovação que a perseguiam desde que abandonara o escritório de advocacia, onde estagiara, por 5 anos. Formada em Direito pela PUC-Rio, Marina tinha desistido de uma carreira estável para tentar ser escritora, decisão que a transformou na ovelha negra dos Cavalcante, uma família tradicional da zona sul do Rio de Janeiro. O celular vibrou sobre a penteadeira. Era uma mensagem da mãe. Não se atrase e, por favor, tente não chamar atenção. Já basta a vergonha de você estar solteira nessa idade. Marina respirou fundo, contendo as lágrimas que ameaçavam borrar sua maquiagem recém-aplicada. O ensaio do casamento de sua prima Lívia seria no buffet Águas de Ipanema, um evento ostentoso para exibir a prosperidade dos Cavalcante. Ao chegar ao local, Marina estacionou seu Uno 2010 entre BMWs e Mercedes. Entrou no salão de festas timidamente, cumprimentando tios e primos, que mal disfarçavam seu desdém. Lívia, deslumbrante em seu vestido Swarovski de 75 mil, exibia seu anel de noivado de 5 quilates enquanto apresentava Gustavo Mendonça, seu noivo, a todos com orgulho incontido. Ele era um bem-sucedido engenheiro civil, dono da Mendonça Construções, empresa que havia triplicado seu faturamento nos últimos anos graças a contratos governamentais. Marina, que bom que conseguiu chegar. Esse tom de azul não combina muito com seu tom de pele, mas entendo que você não tem muitas opções no seu guarda-roupa, Lívia comentou com um sorriso ensaiado. Marina engoliu seco, forçando uma expressão amigável, enquanto apertava o punho disfarçadamente. Durante o jantar de ensaio, servido em louça importada da França, Marina se sentou no canto mais afastado da mesa, esperando passar despercebida. Foi inútil. Seu primo Eduardo, conhecido pelo senso de humor ácido, ergueu-se com uma taça de champanhe Veuve Clicquot na mão. Um brinde aos noivos. E já que estamos celebrando conquistas e sucessos, vamos lembrar que toda família tem seu caso perdido. O nosso é ela, Marina, declarou apontando em sua direção. O silêncio momentâneo foi quebrado por risadas contidas, que logo se transformaram em gargalhadas abertas. Marina sentiu o rosto queimar enquanto fixava os olhos no prato à sua frente. Eduardo continuou impiedoso. 32 anos, sem marido, sem filhos, sem carreira. Largou um futuro promissor para escrever histórias que ninguém lê. Acho que devíamos brindar também a sua coragem, ou seria loucura. Até Gustavo, o noivo que mal conhecia Marina, ergueu sua taça com um sorriso cúmplice. Ainda bem que escolhi a prima certa, não é mesmo? Uma que sabe onde investir seu tempo. Os olhos de Marina encheram-se de lágrimas. Ela contemplava a porta de saída, calculando quanto tempo levaria para alcançá-la e desaparecer daquele pesadelo, quando o burburinho de humilhação foi abruptamente interrompido. A porta do salão se abriu e um homem alto, de porte atlético e usando o uniforme azul da Força Aérea Brasileira, entrou com passos decididos. O militar caminhou até o centro do salão, seu olhar percorrendo os rostos dos convidados até pousar em Lívia. Desculpem interromper, esta é a noiva, apontou para ela com uma expressão séria. Precisamos conversar urgentemente sobre seu outro casamento. O salão mergulhou em silêncio absoluto, como se alguém tivesse acionado um botão de mudo. Os garçons pararam de servir. As taças ficaram suspensas no ar e os sussurros morreram. Lívia empalideceu instantaneamente, seu rosto perdendo toda a cor sob a maquiagem perfeita. Parecia que tinha visto um fantasma saído diretamente de seu passado para assombrá-la no presente. Gustavo, o noivo, levantou-se com tanta rapidez que derrubou sua cadeira Tiffany dourada. "Quem é você? Que história absurda é essa?"
Perguntou com a voz elevada, uma veia pulsando em sua têmpora. O militar se aproximou mais, mantendo a postura impecável que denunciava anos de disciplina. Capitão Tiago Oliveira, Força Aérea. Brasileira, 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte Aéreo, apresentou-se com formalidade. Seus sapatos pretos impecavelmente polidos ecoavam no piso de mármore italiano, amplificando a tensão que dominava o ambiente. Lívia Cavalcante esteve casada com meu irmão, Tenente Rafael Oliveira, por 2 anos e 7 meses. Aparentemente, ela esqueceu de mencionar esse pequeno detalhe antes de iniciar novos compromissos. Marina observava a cena, atordoada. Seu coração batia acelerado, mas já não era de vergonha. Era de uma estranha e inesperada sensação de justiça se materializando diante de seus olhos. Sua prima perfeita, a mesma que sempre a ridicularizara por suas escolhas e fracassos, agora estava no centro de um escândalo que fazia seu próprio fracasso parecer insignificante. Isso é um absurdo completo, um engano terrível, bradou. O tio César, pai de Lívia e presidente de um importante banco de investimentos. Ele se levantou, o rosto vermelho como pimenta malagueta. Minha filha jamais esconderia algo assim. Ela nunca foi casada antes. Temos uma família tradicional, com valores. O capitão Tiago manteve a calma e retirou um envelope pardo do bolso, interno de seu uniforme. Aqui está a certidão de casamento datada de 15 de março de 2019, registrada no cartório do 3º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Ele abriu o documento e o exibiu. E aqui, curiosamente, não encontramos nenhum documento oficial de divórcio nos sistemas do Tribunal de Justiça. Ou seja, Lívia Cavalcante Oliveira continua legalmente casada com o tenente Rafael Oliveira. Lívia finalmente encontrou sua voz, embora esta saísse trêmula como folha ao vento. Isso não é o que parece. Aquilo não foi um casamento de verdade. Foi apenas uma cerimônia simbólica antes de Rafael ser enviado para a missão de paz no Haiti. Não teve valor legal. Que conveniente, retrucou Tiago, com um tom onde a ironia mal disfarçava o desprezo. Especialmente porque Rafael continua legalmente casado com você, enquanto está internado há 3 meses no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, recuperando-se de ferimentos graves após um acidente em operação. Ferimentos que quase o mataram enquanto você aparentemente seguia sua vida como se ele nunca tivesse existido. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto maquiado de Lívia, traçando caminhos negros de rímel e delineador que agora manchavam sua pele. Gustavo a encarava como se pela primeira vez visse quem realmente era sua noiva. Você me garantiu que nunca havia se comprometido seriamente com ninguém antes, ele murmurou, afastando-se como se Lívia portasse alguma doença contagiosa. Você me disse que nunca tinha conhecido o amor verdadeiro antes de mim. Eduardo, o mesmo primo que minutos antes liderava a humilhação de Marina, agora parecia terrivelmente desconfortável em sua cadeira, como se quisesse desaparecer. O silêncio opressivo era cortado apenas pelos soluços contidos de Lívia e o ruído de cadeiras sendo arrastadas quando os convidados, constrangidos, começaram a se levantar. Marina observou atentamente quando o capitão Tiago olhou brevemente em sua direção. Havia algo estranhamente familiar naquele olhar que ela não conseguia identificar imediatamente. Algo que despertava memórias distantes que ela não conseguia acessar por completo. 3 dias após o desastroso ensaio de casamento, Marina estava em seu pequeno apartamento alugado em Botafogo quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, deparou-se com o capitão Tiago, agora vestido com roupas civis, calça jeans escura e camisa polo azul marinho que realçavam seus ombros largos. Marina Cavalcante? Ele perguntou, como se não tivesse certeza, embora seus olhos castanho escuros indicassem que já sabia exatamente quem ela era.
Sim, sou eu, respondeu confusa. Como soube onde moro? Permita-me entrar. Tenho algo importante para lhe contar. No minúsculo sofá da sala, Tiago revelou o que Marina jamais poderia imaginar. Você não me reconhece, não é? Escola Estadual, professor Antenor, 2008. Você era monitora de literatura e eu era o aluno repetente que odiava estudar. Marina arregalou os olhos, memórias inundando sua mente. Tiago Oliveira? O garoto que dizia que queria ser piloto? E você foi a única que não riu quando eu disse isso. A única que me emprestou livros sobre aviação e me ajudou com redações para o concurso da Academia da Força Aérea. Marina cobriu a boca com a mão. Meu Deus, você realmente conseguiu. Consegui. E nunca esqueci quem acreditou em mim, ele disse, seus olhos fixos nos dela. Quando meu irmão Rafael contou que estava casado com Lívia Cavalcante, reconheci o sobrenome. Fiz algumas pesquisas e descobri que vocês eram primas. Então não foi coincidência você aparecer no ensaio? De forma alguma, Tiago confirmou, inclinando-se para frente. Quando Rafael sofreu o acidente, Lívia não apareceu no hospital. Ele ficou chamando por ela durante a febre. Descobri que ela havia bloqueado o número dele e de todos os amigos militares, como se ele tivesse deixado de existir. Tiago fez uma pausa, sua expressão endurecendo. Então encontrei fotos dela com outro homem nas redes sociais. Anúncio de noivado. Rafael ainda estava em coma. Marina sentiu um nó na garganta. Ela sempre foi assim, impiedosa, com quem não serve mais aos seus propósitos. Percebi isso quando vi como tratavam você no ensaio, Tiago disse, seus olhos suavizando. Não aguentei ficar calado vendo eles humilharem a pessoa que mudou minha vida. A mesma pessoa que está sendo ridicularizada por seguir seus sonhos. Marina sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Alguém havia. Realmente havia. Meu irmão acordou do coma há 2 semanas, continuou Tiago. Ele não sabe sobre Lívia ainda. Os médicos temem sua reação. O que você pretende fazer? Inicialmente, apenas expor a verdade para impedir o novo casamento. Mas agora, tenho um plano melhor. Tiago sorriu, um brilho determinado em seus olhos. E preciso da sua ajuda, Marina, da sua criatividade como escritora. Por quê? Porque a justiça é boa, mas a vingança bem planejada é uma obra de arte. E quem melhor para escrever essa história do que você? Naquela mesma noite, Gustavo ligou para Marina, algo que jamais havia feito antes. Sua voz denunciava que havia bebido. Você sabia sobre esse casamento? Perguntou sem cerimônias. Não, Gustavo. Lívia nunca compartilhou nada comigo. O casamento está cancelado, ele declarou amargamente. Mas isso não é suficiente. Ela me fez de idiota. Meus sócios estão rindo pelas minhas costas. O que você vai fazer? Marina perguntou cautelosamente. Ainda não sei, mas não será... Bonito, respondeu antes de desligar. Marina olhou para Tiago, que ouvira a conversa pelo viva-voz. Parece que não somos os únicos planejando algo. Isso torna nosso plano ainda mais interessante, respondeu Tiago com um sorriso enigmático. 2 semanas seguintes foram um turbilhão. A notícia do casamento cancelado e do escândalo da bigamia de Lívia correu como fogo em palha seca pelos círculos sociais da elite carioca. A família Cavalcante, sempre tão orgulhosa de sua reputação, agora enfrentava olhares de desprezo e conversas sussurradas. Tio César, pai de Lívia, teve que se afastar temporariamente da presidência do banco após investidores questionarem sua integridade. Marina seguia com Tiago o plano meticulosamente elaborado. Seu primeiro passo foi visitar Rafael no hospital militar em Brasília. Quando entrou no quarto, sentiu o estômago afundar.
O jovem tenente, que nas fotos era tão vigoroso quanto o irmão, agora estava pálido, com cicatrizes visíveis no rosto e braço direito imobilizado. Rafael, esta é Marina, prima de Lívia, apresentou Tiago. Os olhos de Rafael se animaram momentaneamente ao ouvir o nome da esposa. Você tem notícias dela? Por que ela não responde minhas mensagens? Marina sentiu o peso da responsabilidade. Contar a verdade poderia devastá-lo em seu estado vulnerável, mas mentir seria perpetuar a crueldade de Lívia. Rafael, vim aqui porque precisamos conversar sobre Lívia. Não será fácil, mas você merece a verdade. Com gentileza, Marina revelou tudo. Como escritora, sabia escolher as palavras certas para amenizar o impacto, mas ainda assim viu o coração de Rafael se despedaçar diante de seus olhos. Ela ia se casar novamente? Enquanto eu lutava para sobreviver por ela? Sua voz falhou, lágrimas escorrendo pelas cicatrizes recentes. Eu sinto muito. Foi tudo que Marina conseguiu dizer, segurando sua mão. Após um longo silêncio, Rafael falou: o que vocês dois estão planejando? Conheço meu irmão. Ele não trouxe você aqui apenas para contar a verdade. Tiago e Marina trocaram olhares. Justiça, respondeu Tiago, mas precisamos da sua ajuda. Na semana seguinte, quando Rafael recebeu alta para tratamento domiciliar, a segunda fase do plano entrou em ação. Marina publicou em seu blog, antes ignorado pela família, um conto ficcional sobre uma mulher que abandonava o marido militar ferido por um empresário rico. A semelhança com a história real era inegável, embora nomes fossem trocados. O texto viralizou. Em 3 dias, atingiu 100 mil compartilhamentos. Muitos leitores conectaram os pontos com o escândalo dos Cavalcanti. Jornalistas de fofocas tentaram contato com Marina, que se manteve em silêncio estratégico. Eduardo, o primo cruel, ligou furioso. O que você pensa que está fazendo? Já não bastou a humilhação? Agora está lucrando com a desgraça da família? Estranho você mencionar humilhação, Eduardo. Você parecia bem confortável distribuindo-a no ensaio. Isso é diferente. Você está expondo problemas familiares. Não, estou publicando ficção. Qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência, respondeu Marina com a mesma frase que ele usara para justificar suas piadas no passado. Enquanto isso, Tiago acionava seus contatos. Descobriu que Gustavo, o ex-noivo humilhado, planejava sua própria retaliação. Sua construtora havia iniciado processos para assumir propriedades da família Cavalcanti, que serviam como garantia para empréstimos feitos para o casamento luxuoso. Agora, cancelado. Gustavo está atacando pelo lado financeiro, informou Tiago. Isso desviará a atenção enquanto executamos a parte principal. Numa tarde chuvosa, Marina levou Rafael, agora em uma cadeira de rodas, mas visivelmente melhor, para visitar o escritório de advocacia onde trabalhara. Seu antigo chefe, Dr. Wellington, sempre tivera afeição por ela e lamentara sua saída. Dr. Wellington, este é Rafael Oliveira. Ele precisa de orientação jurídica sobre uma situação complexa de bigamia e fraude patrimonial. O advogado ajustou os óculos intrigado. Bigamia? Isso é raridade jurídica hoje em dia. Rafael falou pela primeira vez. Minha esposa tentou se casar novamente sem se divorciar de mim, enquanto eu estava em recuperação após acidente em serviço militar. Os olhos do advogado brilharam com o desafio legal. Isso configura crime, abandono de incapaz e diversos ilícitos civis. Quem é sua esposa? Lívia Cavalcanti Oliveira. O reconhecimento foi instantâneo. Da família Cavalcanti? Interessante, muito interessante. Enquanto saíam do escritório, Marina percebeu que estava sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Como se sente? Perguntou a Rafael. Como se estivesse acordando de um longo pesadelo, ele respondeu. E você?
Marina olhou para o céu chuvoso do Rio de Janeiro, como se finalmente estivesse escrevendo minha própria história. Um mês depois, Marina recebia em seu apartamento um envelope oficial do Tribunal de Justiça. Dentro, uma intimação para Lívia Cavalcante Oliveira comparecer à audiência do processo movido por Rafael. As acusações eram graves: abandono de cônjuge incapacitado, tentativa de bigamia e ocultação de patrimônio. Ela recebeu a dela hoje também, disse Tiago, entrando no apartamento com sacolas de comida. Nos últimos dias, ele aparecia frequentemente, trazendo jantar e conversando até tarde. Uma proximidade que não passava despercebida a nenhum dos dois. Como ela reagiu? Perguntou Marina. Segundo meus contatos, teve um colapso no trabalho. Foi levada para casa sedada. Marina sentiu um misto de satisfação e inquietação. Às vezes me pergunto se estamos indo longe demais. Tiago depositou as sacolas na pequena mesa da cozinha. Longe demais foi o que fizeram com você durante anos. Longe demais foi abandonar meu irmão quando ele mais precisava. O celular de Marina tocou. Era sua mãe, que mal falara com ela desde o escândalo. Marina, você precisa vir até a casa dos seus tios. É uma emergência familiar. Emergência? O que aconteceu? Seu tio César teve um infarto. Está no hospital. A família toda está reunida para discutir certas questões. A voz dela vacilou. Ele pediu especificamente por você. Marina desligou, atordoada. Meu tio teve um infarto. Estão todos na casa dele. Você vai? Perguntou Tiago, preocupado. Preciso ir. Apesar de tudo, não desejo a morte de ninguém. Quando Marina chegou à mansão dos tios em São Conrado, o clima era funerário. Eduardo abriu a porta, seu semblante abatido, sem vestígios do sarcasmo habitual. Ele está estabilizado, informou secamente. Vamos para a sala de jantar. Lá estavam reunidos todos os Cavalcante. No lugar de honra, onde o tio César costumava sentar, estava um homem de terno impecável que Marina reconheceu como Dr. Mendes, o advogado da família. Senhorita Marina, obrigado por vir, disse o advogado, ajustando os óculos. Seu tio César deixou instruções específicas caso algo acontecesse com ele. Marina sentou-se confusa. Sua tia Berenice, sempre altiva, parecia devastada. Lívia não estava presente. Como representante legal da família Cavalcante, devo informar que seu tio fez alterações em seu testamento há 2 semanas. Dr. Mendes abriu uma pasta. A situação com Lívia o fez reavaliar certos valores familiares. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O advogado continuou. César Cavalcante determinou que 30% de suas ações no banco sejam transferidas para Marina Cavalcante, junto com a casa de veraneio em Angra dos Reis. A sala explodiu em protestos. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é absurdo, gritou Eduardo. Ela nem trabalha no banco. Exatamente por isso, interrompeu uma voz fraca da porta. Todos se viraram. Apoiado em uma bengala, pálido, mas determinado, estava César Cavalcante. Tio César, o senhor deveria estar no hospital, exclamou Marina, levantando-se. Precisava ver a reação de todos com meus próprios olhos. Ele respondeu, caminhando lentamente até uma cadeira. Marina, durante anos fui injusto com você. Sua coragem de seguir seus sonhos, que confundi com fracasso, é exatamente o que nossa família perdeu. Integridade. César Cavalcante sentou-se pesadamente na cadeira, os olhos cansados percorrendo o rosto de cada familiar presente. O escândalo de Lívia foi apenas a gota d'água. Há anos, nossa família vem trocando princípios por aparências, integridade por status. Marina permanecia imóvel, ainda processando o que acabara de ouvir. Uma parte significativa do patrimônio,
do tio agora lhe pertencia, não por mérito ou conquista, mas por algum tipo de redenção tardia. Tio, não preciso de seu dinheiro ou propriedades, ela finalmente disse. Nunca quis isso. Eu sei, respondeu César com um sorriso fraco. É exatamente por isso que você merece. Enquanto todos aqui, ele apontou para os demais familiares, disputavam minha aprovação e herança, você seguiu seu caminho, mesmo sob nosso escárnio. Eduardo levantou-se, o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo. Ela publicou aquela história humilhante que quase destruiu nossa reputação. Literatura, Eduardo, respondeu César calmamente. Ela fez o que sabe fazer, escrever. E, ironicamente, foi a única que contou a verdade, enquanto o resto de vocês tentava abafar o escândalo. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Não de triunfo, mas de uma tristeza profunda pelo tempo perdido, pelos anos de rejeição. E onde está minha filha? Perguntou César. Um silêncio constrangido tomou conta da sala. Foi a tia Berenice quem finalmente respondeu. Ela está sedada no quarto. Os médicos receitaram antidepressivos. O processo daquele militar já destruiu emocionalmente. Processo justo, murmurou César. Aliás, Marina, aquele militar, o irmão do marido de Lívia. Vocês se conhecem, não é? Meus investigadores me informaram sobre suas visitas frequentes. Marina corou. Não esperava que seu tio soubesse sobre Tiago. Sim, nos conhecemos. É uma longa história. Tenho certeza que é, respondeu César enigmaticamente. Gostaria de conhecê-lo. Antes que Marina pudesse responder, a campainha tocou. Eduardo foi atender e voltou com uma expressão perturbada. É Gustavo, o ex-noivo de Lívia. Gustavo entrou na sala como uma tempestade contida. Vestia um terno caro, mas seu rosto denunciava noites sem sono. Senhor Cavalcante, não esperava encontrá-lo aqui. Pensei que estivesse hospitalizado. O que quer, Gustavo? Perguntou César diretamente. Vim informar pessoalmente que a Mendonça Construções está executando todas as garantias dos empréstimos feitos para o casamento, inclusive a hipoteca deste imóvel. O choque foi visível nos rostos de todos. Berenice levou a mão ao peito. Não pode fazer isso. O casamento foi cancelado por circunstâncias extraordinárias. Circunstâncias fraudulentas, você quer dizer? Corrigiu Gustavo friamente. Os contratos foram assinados. As garantias estão registradas. É apenas negócios. Marina observava a cena com uma sensação de irrealidade. Em questão de semanas, o Império Cavalcante desmoronava por todos os lados. César surpreendentemente sorriu. Sempre admirei sua perspicácia nos negócios, Gustavo. Mas você esqueceu um detalhe importante. Qual? Indagou Gustavo desconfiado. Minha sobrinha Marina agora é acionista majoritária de todas as propriedades em questão. E tenho certeza que ela tem uma perspectiva interessante sobre essa execução. Todos os olhares convergiram para Marina, que pela primeira vez na vida sentiu o gosto do poder familiar que sempre lhe fora negado. Na manhã da audiência judicial, o fórum da capital estava repleto de jornalistas. O caso Cavalcante Oliveira tornara-se sensação nos círculos jurídicos e sociais do Rio de Janeiro. Marina chegou acompanhada de Tiago e Rafael, este último ainda em recuperação, mas determinado a enfrentar Lívia pessoalmente. Você está pronta? Perguntou Tiago, segurando sua mão discretamente. Marina assentiu. Nos últimos dias, após a surpreendente reviravolta com seu tio César, ela havia tomado decisões difíceis. Rejeitou a execução das hipotecas que Gustavo planejava, mas com uma condição: que ele investisse o valor equivalente na editora independente que ela sempre sonhara abrir. Senhores, a sessão vai começar, anunciou o oficial de justiça. Dentro da sala de audiências, Marina viu Lívia pela primeira vez desde o ensaio. Sua prima, antes radiante e arrogante, parecia uma sombra. Olheiras profundas marcavam seu rosto e seu olhar evitava cruzar com o de Rafael.
O juiz entrou e todos se levantaram. Processo número 2025 do 01.7834442. Autor Rafael Oliveira. Ré Lívia Cavalcante Oliveira. Trata-se de ação de reconhecimento de união estável, concomitante, com pedido de partilha de bens e indenização por danos morais. Quando Rafael foi chamado a depor, sua voz firme ecoou pela sala. Sua Excelência, estive casado com a Ré por quase 3 anos. Durante minha missão de paz e posteriormente durante minha recuperação hospitalar, fui abandonado sem explicação. Enquanto lutava para sobreviver, ela planejava outro casamento, como se eu não existisse. Lívia permanecia cabisbaixa, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. A defesa tem algo a alegar? Perguntou o juiz. O advogado de Lívia levantou-se. Excelência, minha cliente reconhece seus erros e não contestará as alegações. Solicitamos apenas consideração quanto à sua atual condição psicológica fragilizada. Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém esperava uma rendição tão rápida e completa. Senhor Rafael, continuou o juiz, o senhor mantém todos os pedidos iniciais? Rafael olhou longamente para Lívia, depois para Marina, que assentiu levemente. Não, Excelência, respondeu finalmente. Retiro o pedido de indenização. Quanto à partilha, solicito apenas o apartamento que compramos juntos e meus pertences pessoais. Também solicito o divórcio imediato. A audiência terminou em menos de 1 hora, com um acordo assinado. Ao saírem, os flashes das câmeras os cegaram momentaneamente. Por que retirou a indenização? Perguntou Marina quando estavam no carro. Ela merecia pagar por tudo. Rafael sorriu serenamente. A verdadeira vingança não é destruir completamente o outro, mas seguir em frente enquanto o outro permanece preso ao passado. Lívia perdeu tudo, a família, o noivo, o respeito social. 6 meses depois, na inauguração da editora Cavalcante, Marina observava o salão repleto de convidados. Seu primeiro livro, Ensaio para um Desastre, uma versão ficcionalizada de sua história, já era sucesso de vendas. Tio César, recuperado do infarto e agora dedicado a causas beneficentes, conversava animadamente com Tiago, que recentemente havia sido promovido a major. Rafael, quase totalmente recuperado, trazia uma nova namorada, médica que o atendera durante a reabilitação. Um brinde à nova escritora de sucesso do Rio, anunciou César, erguendo sua taça. Marina sorriu, pensando em como a vida havia mudado. Não havia criado uma fundação ou instituição de caridade como tantos faziam após o sucesso. Sua editora publicava exclusivamente novos talentos de comunidades carentes, dando voz a quem, como ela, havia sido silenciado. Enquanto todos erguiam suas taças, Tiago sussurrou em seu ouvido. Esta história teve um final feliz, não? Marina sorriu, beijando-o suavemente. Na verdade, acho que é apenas o começo.